Oi, eu vou falar mais um pouquinho sobre como poder trabalhar algumas questões na hora de fazer a leitura com as crianças. Então, na hora que estiver lendo, depois de ter lido um trecho de um livro ou uma história um pouco menor, ou alguma frase, um parágrafo, a gente pode perguntar para a criança algumas coisas para ver se ela consegue identificar e responder. Então, a gente pode perguntar quem fez alguma coisa, o que foi feito, né? A quem, quando, onde, para que ou para quem, de que, né? A pessoa foi, né? Por que ela fez isso, ou por que aconteceu assim, com quem, né? Que ela foi. E são várias perguntinhas que vão fazendo com que a criança aprenda a identificar os elementos de uma frase ou de uma oração. Mesmo que a gente não esteja trabalhando os conceitos, aqui é um advérbio de tempo, isso aqui é um complemento, isso aqui é o predicado, isso aqui é o sujeito, este é o verbo da frase. Nós estamos ensinando a criança a perceber esses elementos, né? Mesmo que ela não saiba conceituá-los. Então, um exemplo aqui, né? João foi de bicicleta com Pedro à feira de frutas no sábado, porque sua mãe pediu. Então, a gente poderia perguntar quem foi de bicicleta? João e Pedro. De que João foi à feira? De bicicleta? Quando João e Pedro foram à feira? No sábado. E assim por diante, fazer uma série de perguntas. Isso aqui é uma simples frase, mas mesmo assim a gente consegue tirar vários elementos. Então, fazer a criança perceber. Com isso a gente já vai estar ensinando ela, de certo modo, a começar a interpretar um texto. Na verdade, a retirar os elementos, né, e a perceber o texto como ele é. Também a gente pode fazer algumas perguntas pontuais e pedir a resposta completa para a criança. Antigamente era muito comum, né, a gente perguntar para os professores: professor, tem que dar a resposta completa? O professor dizer sim, tem que ser a resposta completa, e a gente achar aquilo uma chatice. Mas isso é muito importante, porque quando a criança ela tem que responder com o que a gente diz a resposta completa, né, ela vai criando estruturas na sua memória, né? Eu já tinha comentado outras vezes que a gente aprende por imitação. Imitação de palavras, né? Quando a criança aprende a falar papai, mamãe, mas também cria a imitação de estruturas. Então, né, a gente ouve: eu gosto de, eu gosto de, eu gosto de, eu adoro isso, eu adoro aquilo. E essas estruturas vão ficando marcadas na nossa mente. Tanto é que muitas coisas que a gente acaba escrevendo a gente não tem uma conceituação gramatical, não tem às vezes o conhecimento, mas a gente tem estrutura. Eu não preciso dizer que gosto é um verbo indireto, transitivo indireto, porque ele exige a preposição de, né? Eu gosto de. E que adoro é um verbo transitivo direto, porque não exige, né? Eu adoro maçã. Agora, eu gosto de maçã, exige a preposição, mas mesmo assim isso está gravado na nossa memória. Então, de onde a gente pega isso aí? Gravando estruturas. Então a gente pode perguntar o que João fez, né? João foi de bicicleta com Pedro à feira de frutas. Por que João foi à feira de frutas? João foi à feira de frutas porque sua mãe pediu. E assim por diante. Outra coisa interessante é pedir para a criança nomear os principais personagens da história. Depois, pedir para ela recontar oralmente essa história, se é uma criança menor. Depois que a criança ficar muito boa nisso, ou ela já tiver sido alfabetizada, é muito importante pedir para a criança recontar por escrito, depois corrigir esse texto por escrito da criança. É uma habilidade que não é muito cobrada hoje em dia, mas que é muito importante. Você consegue praticamente absorver qualquer conteúdo se você tiver essa habilidade de ler um texto e conseguir depois recontá-lo. Então também pedir para a criança recontar a história e criar o seu próprio início, criar o seu próprio fim, modificar algum elemento do meio da narrativa. Pedir para a criança relacionar também uma história com outra já conhecida. Se for uma criança um pouquinho maior, já consegue fazer essa associação, essa relação, né?
até mesmo alguns elementos simples. Nas duas tem lobos, né? As duas tem fada, nas duas tem castelos. Numa tem fada e na outra tem bruxa, né? Mesmo que seja uma relação de diferença. Outra coisa, né, que dá para fazer é contar a mesma história para a criança adquirir uma certa previsibilidade, também para dar uma rotina. Ao mesmo tempo é interessante modificar alguns elementos depois que a história já se tornou repetitiva, para a criança perceber e indicar o que foi mudado. Então, eu costumo fazer também ditados de textos, né, que é algo também que se deixou um pouco de lado. Conto de texto, né, pedir para a criança ler em voz alta e recontar. Outra hora eu leio para ela e ela tem que recontar. Outra hora ela tem que ler em voz baixa e recontar. Então vai trabalhando uma série de habilidades de leitura e de escrita com texto. Então essas aqui já são mais para crianças um pouco maiores, né? Não é tanto para crianças bem pequenas que ainda não têm um domínio da linguagem. Eu espero que alguma dica seja útil, como eu sempre digo, e essa é a intenção.